Agora sim. Agora está valendo. Agora está valendo. Primeiro, Novas Conversas 2024. Se eu não me engano, esse é o de número 22. Espero que não caia raios e trovões, como da última vez com o Theo. Que foi tenso. Mas eu não sou o Theo. Hã? Eu não sou o Theo, pode ficar calmo. Porque isso acontece com os homens. Muito obrigada pela participação. Hoje a nossa convidada... Gente, eu vou resumir. Espera aí que eu vou resumir aqui. A pessoa, ela é de formação professora primária, professora de dança, técnica em nutrição, reikiana, terapeuta, educadora física, artista plástica, pintora nas horas vagas, trabalha com análise de comportamento das pessoas. E aí também, hoje, a gente aproveitar esse gancho que ela não faz nada, só estudo, a gente vai falar sobre um tema bem bacana. A gente vai começar 2024, assim, light. Vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, pessoal e profissional. Senhoras e senhores, para quem não conhece o quadro, vou deixar o link depois de algum card aqui no YouTube para você assistir. Aqui. Adriane. Adriane. Vamos começar bem. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa tarde, bom dia. Boa noite, tudo bem com você? Ô, Márcia, a gente fez uma enquete sobre... Vai ter um delayzinho, pessoal, e também eu tive um problema com o fone, então vai ter uns barulhinhos. A gente fez uma enquete. Essa enquete, ela trouxe algumas surpresas, né, de questões de resultado. Ó, para quem não participou, muito obrigado. Para quem participou, obrigadão de novo. 77% disseram que sim, já passaram por algum tipo de relacionamento tóxico. 77%. 10% que não. E referente a relacionamento tóxico no trabalho, 7% e 6% esperam que não passem mais num relacionamento amoroso. Em cima dessa enquete, Márcia, o que é um relacionamento tóxico? Bom, a gente tem que diferenciar relacionamento tóxico de abusivo, porque parece que é a mesma coisa. Até a gente vê em livros, pesquisas, abusivo e tóxico, o contrário, e não, é diferente. O relacionamento abusivo, a pessoa faz a maldade com toda a consciência, ela te humilha, ela tira suas possibilidades de trabalho, de contato com pessoas, com amigos. Não que o tóxico também não faça isso, só que a pessoa que é abusiva, ela tem total consciência do que ela faz. Ela faz uma teia em que você fique totalmente dependente dela, que ela te agride, ela te bate. Eu vou usar sempre o termo pessoa, porque eu tenho ouvido muitas reclamações quando dizem, quando fala relacionamento abusivo, só falam de homens. E não, a porcentagem de mulheres é grande, tá? Apesar de não ser muito falado, a porcentagem é grande também. Então, mas o relacionamento tóxico, a gente pode resumir ele no desejo de controlar o parceiro, né? De controlar o parceiro. Aquele desejo de ter só para mim controlar ele, né? Aí a gente pode dar uma diferenciada do abusivo por esse Mas lado. O abusivo também tem esse controle, só que eu acho que mais forte, até mais violento, entendeu? Ele usa chantagens, ele usa filhos, dinheiro, usa tudo que ele tiver à disposição dele, ele vai usar para poder diminuir aquela pessoa que ele está querendo manter sob a sua tutela. Vamos falar tutela para não falar um nome mais feio, né? Porque as características geralmente são aquela das relações tóxicas. Por que você continua, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para não perdermos aqui as perguntas que foram enviadas. Então, o que é? A Márcia já explicou. O tóxico, a pessoa às vezes ela está tão presa
né? Tem a vítima e tem o algoz, né, Márcia? A gente tem que comentar. Deixa eu só eu explicar, então, que o tóxico, que eu só falei do abusivo, né? Mais abusivo. O tóxico, ele faz algumas coisas dessas, se não às vezes quase todas, só que ele faz simplesmente com a intenção de te manter com ele. Ele acha que para você ele é tudo, para ele você é tudo, ele te tira dos seus amigos também, ele te afasta, ele te ameaça, só que, infelizmente, muitas vezes ele não tem tanta consciência do que ele está fazendo. O afã dele é ter você para ele, entendeu? Aí ele casa logo, ele quer ter filhos, ele quer construir uma família dele, e que nessa família só vai entrar quem ele quiser, e geralmente ele não quer quase ninguém. O tanto os dois são um problema hoje comum, né? De diversas pessoas. As pessoas às vezes estão manipuladas e humilhadas, né? Como você disse, né? Se tornando vítimas de um controle excessivo por parte do parceiro e da parceira, né? Porque, como você mesmo disse, às vezes a gente tem muito em mente que a mulher está sofrendo pelo homem. Não, tem relacionamentos homoafetivos, né? Vamos falar também. Assim, é mais fácil, porque se eu for falar aquela nomenclatura, não precisa. Né? Eu me enrolo. Então, tem relacionamentos, vamos falar, héteros, homos, afetivos, trisais também, que acontece isso. Né? Um controle obsessivo e excessivo pelo parceiro, que de forma que a pessoa se sente desvalorizada, como a Márcia falou, se sente incompetente, se sente insegura, né? Com medo de perder o apoio, ela acaba ficando. Né? Então, assim, a pergunta foi, como que eu posso sair de um relacionamento tóxico pessoal? Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que você está muito envolvido. Às vezes você está neste relacionamento e você não sabe que você está. Porque ele faz todas as artimanhas para te prejudicar, mas ao mesmo tempo ele faz tudo para te proteger. Esse é o tóxico. O tóxico te protege. O abusivo não. Então ele vai te proteger, ele vai te presentear, ele vai te cuidar, ele vai te dar, o dia que ele acha que ele pulou muito a cerquinha, ele vai te dar uma noite maravilhosa de amor, com flores, com tudo que ele acha que ele tem certeza que você merece. Só que para sair, a primeira coisa que você tem que ter é consciência disso. E a consciência de que você quer sair disso, porque tem gente que não quer. Ela sofre, ela esbraveja, grita, mas ela não consegue sair deste relacionamento porque tem o bom e o ruim, entendeu? A autoanálise da relação, será que está bem? Isso. Será que está bom para mim? Essa que eu acredito que o autoconhecimento seja um fator primordial, né? Primeiro, para você aceitar a situação. Você, como terapeuta, que já teve cases assim, de cuidar de auxiliar pessoas assim, será que uma pessoa tóxica, eu sou uma pessoa tóxica no meu relacionamento, né, como a gente falou, eu tenho autoconhecimento, autocontrole disso? Não como tem. Que eu vou descobrir que eu estou sendo essa pessoa no meu relacionamento ou que eu estou sofrendo isso no meu relacionamento? Você vai ter que, o mais correto seria você procurar um psiquiatra e depois um psicólogo, um terapeuta holístico, ou seja, qual for, ir na sua igreja, para quem não tem coragem de procurar um médico, o conselheiro da sua igreja, o conselheiro do seu centro, o conselheiro da igreja, de qualquer lugar, se aconselhar com pessoas que, se possível, talvez ela aconselhe os dois, e os dois façam esse tratamento. Não é fácil, mas a primeira coisa é esse tratamento. Se você quer realmente sair e não tem como fazer o tratamento para o seu algoz, você vai ter que se separar e fazer um tratamento e tentar a vida nova. Só que é perigoso a gente falar, sai, pronto, não. Você tem que ter o auxílio até de um advogado para uma separação de uma pessoa assim. Porque dependendo da pessoa, ela mata e morre por esse amor por essa pessoa, por esse amor tóxico que ela tem, né? Ela mata, e a gente vê casos todos os dias no Brasil inteiro,
A pessoa mata a esposa, mata os filhos e morre. A mulher mata o esposo, mata os filhos e suicida, né? Eu falei morre, no anterior é suicida. Então, assim, é um assunto delicado. Quem for ouvir esse Márcia, deu uma cortadinha, acho que a vídeo sua... voltou. É porque cortou um pouquinho. e sentir que está precisando, Márcia, está você deu cortando uma sumidinha sua... para mim. cortou aí, vai ter que voltar. Então, você estava falando sobre a pessoa que, se ela assim, a pessoa está vendo aqui, ouvindo esse bate-papo nosso, e de repente ela percebe, poxa, peraí, eu estou passando por isso. Eu não consigo me desvencilhar desse relacionamento. E você falou uma coisa bem importante, que é a questão jurídica. Por quê? Gente, a maioria dos relacionamentos que tem esse problema, a gente tá só no pessoal, a gente ainda não foi para o profissional. São anos. Não é um relacionamento de um contatinho de dias, de meses, não. Né? Isso. A questão aqui que ela Mas que falou. também produz. Mas que também produz. Sim. É você ter, a partir do momento que você vai tomar essa decisão, você fez essa autoanálise, você percebeu. Às vezes um amigo fala, um colega dá uma indireta, né, uma pessoa mais próxima, e você não percebe. Né? A gente tem que ir para esse ponto, né, Márcia? Porque é isso. O autoconhecimento é para isso, perceber, peraí, eu não estou saindo de casa, eu não tenho mais amizades, depois que está me esgotando, eu estou estressado, estou nervoso. Então, assim, são pequenos situações diárias do seu cotidiano que você vai percebendo isso. E tem que pensar também. Não vai aprofundar muito, né? Porque é uma questão um pouco delicada, a gente só está dando assim, algumas dicas de como é que você percebe. Isso. Né? Isso. O controle excessivo, aquela questão de você não vai sair onde você está, volta aqui, se você não chegar, se você não vier, eu vou onde você está. Isso aí já é um sinal. Né? É um sinal. Eu quero comer agora. Eu quero que você não vista essa roupa. Esses são os primeiros sinais. Eu não gosto das suas amigas não gostam de você. Eu não gosto da sua família, você não vai participar dos eventos da sua família. Gente, isso é o mais comum. Gente, ele começa a pessoa começa de uma maneira muito sutil. Ela vai te envolvendo naquela teia assim tão suave que você muitas vezes não vê. A gente tem que ter a paciência e o respeito, porque muitas pessoas estão neste relacionamento, não foi porque está muitos anos lá, mas é porque no começo não era assim, era muito sutil. Depois que ele vai aumentando, que a pessoa vai aumentando o modo de tratamento, o segregamento, tudo, entendeu? No início é tudo lindo. O Luke participando. É isso aí, Luke, bem-vindo. O Luke, eu tenho um relacionamento tóxico, abusivo com ele, de 12 anos. Márcia, tem uma outra pergunta aqui. Vamos esticando para a gente não deixar de falar sobre todas. Tá? Aqui, não, na verdade foi que a gente até comentou. A gente já está na quando você segunda. falou, a gente falou do autoconhecimento, da autoanálise, essas dicas, os pequenos sinais que você não percebe, porque você está apaixonado, né, gente? Vamos falar Exatamente. a verdade. Você está apaixonado, a pessoa é incrível, é a pessoa. Olha o quanto ele me ama, olha o quanto ela me ama. É o amor da vida, ou o meu amor para a vida, foi aquela paixão repentina que acontece e acontece. E aí você fez uma autoanálise. De repente, como que a maioria das pessoas tem assim, poxa, eu conheci uma outra pessoa que me chamou a atenção e comecei a verificar. Não é que a pessoa está envolvendo com a outra traindo, não, gente. É porque, às vezes, numa conversa diferente com uma pessoa estranha, que a gente se abre com pessoas estranhas, né? Que é mais tranquilo, mais seguro, todo mundo faz isso, é humano, você começa a perceber. Opa, peraí. Eu não estou saindo, eu não estou vestindo, eu não jogo bola, eu não vou na academia mais, eu não frequento as festas de final de ano, de família, eu não vou na festa de carnaval, ano novo, Natal, aniversário. Por quê? Porque o meu companheiro, a minha companheira não gosta de sair. Mas todas as vezes você tem que ficar ali junto, agarradinho. E aí, Márcia, a pergunta era justamente... Você tem que ter uma liberdade. Aqui, ó, que tá meio complicado eu entender essa pergunta. Peraí, vai dar certo.
Acho que eu Gente, entendi. é bom sempre deixar claro que muitas vezes a pessoa que tóxica, ela não sabe que ela é tóxica. Ela acha que ela está tendo ciúme, ela acha que você está fazendo coisa errada. Eu acho que isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Eu estou tentando entender. Joga para mim que às vezes eu entendo. A psicografia está difícil. Eu acho que eu creio que a gente já respondeu, porque como falou, é um assunto, a gente só está abordando a questão pessoal, porque assim, são exemplos práticos de que você já viu algum colega, algum amigo, algum contatinho, crush, a crush, então isso acontece, né? Ela falou alguma coisa assim, o meu relacionamento não está muito bom, e é que tá meio confuso essa pergunta, mas a gente não trabalha com nomes, tá? O relacionamento não está muito bom, que conheceu uma pessoa e viu conversando com essa pessoa que realmente está sendo manipulado. E nessa manipulação, pelo que eu entendi da pergunta, está envolvendo a questão de filhos. Né? Então, assim, a gente já falou a questão do jurídico, né, da separação, mas aí já entra o emocional, a questão parece que está envolvendo filhos. Geralmente pets têm essa questão, mas a questão de filhos, e aí, como é que eu faço agora? Essa é a pergunta. Essa é fácil de responder. Se a pessoa é abusiva, a pessoa tóxica, a pessoa abusiva, ela tem algum transtorno, alguma outra coisa, você já vai pedir a separação, se você for pedir a separação, separando os filhos também, levando com você os filhos, seja mulheres, seja homens, gente, deixando bem claro. Mas o que acontece? E se a pessoa não tem nenhum transtorno forte que a impeça de cuidar, de passar final de semana com os filhos, final de semana ou semana com guarda compartilhada, o que você precisa é você sair dessa situação. Mas se você vê que tem alguma coisa que ela faça para prejudicar os filhos, aí é o momento de entrar na área jurídica também. Porque se é uma pessoa muito desequilibrada e não tem condição de ficar com os filhos, se é aquela pessoa que usa os filhos para fazer chantagem, se você me largar, eu mato os meninos, se você me largar, eu afogo, eu sumo com os meninos, então já é uma pessoa que você já tem que entrar judicialmente para separar, para fazer o que for preciso, né? Ou então aquela pessoa que por exemplo, o casal tem filhos, mas os filhos não são filhos do casal, é de uma pessoa só, né? De um dos parceiros. Aí eu não vou deixar você ver as crianças mais. Então, acaba usando. Por isso que tem essa diferença que a gente falou, a questão de manipular e usar. Né? De usar os filhos para essa situação, para prender o outro. Por incrível que pareça, isso é crime. É também. Crime. Né? No início, a Márcia falou sobre a questão de a gente falou sobre cuidados, né, o autoconhecimento, a autoanálise, e a Márcia falou a questão espiritual. Por quê? Já falei isso em outras lives também. Você tem que cuidar. Quando eu falo questão espiritual, é espiritual, não espiritismo. Exato, não religiosidade, exatamente. Isso. Porque você tem que cuidar do físico, que é seu corpo, o mental, que é sua mente, e o espiritual. Se você não estiver bem, não adianta. Você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem. O seu interior, né, estando bem, você vai bem no seu profissional, no seu social, na sua família e com você mesmo. O primeiro ponto é você aceitar, né? A autoanálise, o autoconhecimento não está legal. O que eu vou fazer para mudar? Eu não consigo? Procura ajuda, né? Como a gente pensou. E aí, explicando a questão como a Márcia falou, você tem uma religião? Não tem? Não tem problema. Procura um terapeuta, um psicólogo. Porque, assim, pela ética, se você vê que o caso não é seu, a gente transfere o caso para um profissional qualificado. Exatamente. Eu sempre faço nas minhas consultorias de preparação, de autoconhecimento, é isso. Eu vi ali que não é para mim, eu vou encaminhar para um outro profissional de confiança, um outro profissional que eu conheço o trabalho dele para tomar o direcionamento para você. Então, muito cuidado com o tio Google, né, Márcia? Porque, eu vou cuidado que o tio Google não vai te socorrer.
o tio Google não vai te dar um apoio necessário naquele momento, certo? Só para explanar a questão da não é religiosidade, tá, gente? É o além, né? Você gosta de abraçar a árvore? Beleza, vai abraçar a árvore. É muito bom. Gosta de andar na grama descalço? Também, né? Então, assim, não é focando numa religião em si, tá? A gente não está aqui para entrar muito profundamente. Márcia, a gente falou do pessoal, que a gente linkou, prejudica o profissional e o social. Como saber se no meu trabalho eu estou sendo vítima ou algoz dos meus colegas e no meu ambiente de trabalho? Ficou pesado essa. Mas é bem gostosa essa de explicar. Se você é o algoz, é aquela brincadeirinha que os humoristas fazem, né? Não só eles. Sempre na família tem um grupo de WhatsApp. Tem 2 grupos. Se você está só num, você é o algoz. Você é a pessoa que está tentando prejudicar os outros. Gostou, né? Gostou. Se você não está em 2 grupos, sinto muito, você é o algoz. E no trabalho tem um questionamento muito interessante, porque tem ser, que ele ataca todo mundo ao mesmo tempo. Mas tem alguns que ele escolhe, eu agora vou pegar esse mês, deixa eu ver aqui como é que está a minha Silvânia e Joana para Cristo. E ele vai pegar feio, vai pegar pesado. Meu Deus. E se ele tiver aqueles puxa-sacos que estão do lado dele com medo de ser mandado embora, gente, torna a vida do profissional um inferno. E, infelizmente, muitas vezes, ele consegue mandar muitas pessoas embora. Se ele for o dono da empresa, piorou. Se for o dono da empresa e ele implicou com você, pede demissão. Agora, se é uma repartição pública, se é uma loja de comércio normal, você pode procurar, tentar conversar com toda empresa deveria ter um psicólogo, né? Mas não tem. Depois com a equipe de RH, né? Seria isso, mas não tem. Então, o que eu te indico? Eu estou só indicando, tá? Você poderia ir no RH conversar, às vezes tentar conversar com essa pessoa, mas se ele for só tóxico, tudo bem, mas se ele for abusivo, porque aqui também tem o tóxico abusivo. O tóxico ele faz, às vezes, sem perceber. Então, se você conversa com um psicólogo, ou um superior a ele, ou uma pessoa que ele gosta muito, você vai conseguir resolver o problema. Agora, se ele for abusivo, eu te digo tchau. Se ele for uma pessoa do mesmo nível do que você, na empresa, você ainda consegue ficar. Se ele não for, você pode, infelizmente. Que a gente já entra naquela hierarquia do assédio verbal e moral no trabalho, né? Que as pessoas também confundem muito. Vocês, inclusive, vocês podem processá-lo por assédio moral. Porque ele está te causando constrangimento, ele está te tirando, ele pode te dar uma depressão, uma síndrome do pânico, crises fortíssimas de ansiedade. Então, gente, não é uma coisa simples o relacionamento tóxico, seja ele na família, seja ele no trabalho. Ele te prejudica muito. E se você, eu estou aqui porque eu estou precisando muito desse serviço, não pense assim. Pense na sua saúde, porque depois que você perde a sua saúde, você perde tudo. Infelizmente no assunto mesmo, porque assim, a inteligência emocional, que hoje é uma qualidade, a gente até brinca que é uma competência, né? Uma habilidade, uma competência que as empresas querem, ela tem limite. Na prática, é uma coisa, na teoria é lindo, maravilhoso, a teoria, você vai lá, né? Só que na prática ali, naquela questão da sinergia que você está trabalhando, aquele ambiente ali, nem sempre você vai conseguir ter inteligência emocional para você lidar com aquilo. Então, sim, infelizmente tem a questão de empresas familiares que ainda mantém essa questão, eu sou o genro do dono, eu sou o filho do dono, então eu faço acontecer, o dono também, né, ainda tem essa mentalidade, é uma realidade, a gente não pode fugir dela. Nem sempre o RH vai conseguir fazer alguma coisa, mas tem que ter o primeiro passo.
Se um não falar, deixar acumulando aquela bola aquela de teia, neve, igual aqueles ficam correndo, aqueles ratinhos ficam correndo assim, aquele ciclo vicioso, não vai sair do lugar, não vai mudar. Então, se você viu que não está mudando, que não vai dar certo, siga em frente. Não é o fim do mundo. Se você acreditar, você vai conseguir um trabalho, porque trabalho tem. E outra coisa, né? Você que tem que correr, você que tem que pensar em você também, porque a sua saúde, como a Márcia falou, aí você vai se desgastar, essa saúde vai acabando ali, você continua com aquela situação, vestir a camisa é uma coisa, mas aí você tem que saber até que ponto você vai continuar vestindo essa camisa. Né? Tanto que hoje não se fala mais vestir essa camisa. Você é um colaborador, você é um membro, você, né? Mas aí até onde vai o peso dessa camisa que você está vestindo. Então pensa nisso também. Isso mesmo. Aqui, como sair de uma relação, a gente já falou sobre isso, né? Sobre como sair de um relacionamento, tanto fazer igual fação, tanto no pessoal, como é que é? Tanto no profissional como no social. Não sei, ele fala alguma coisa assim. Cuida de si mesmo, né, Márcia? Aprender a cuidar, né? Ser paciente e aprender a cuidar de você, né? Essa questão e não ser só paciente, não tem que tomar atitudes. Exatamente, seja firme na decisão, por quê? Gente, não tá bom. Você vai continuar com algo que não tá bom, por quê? Aí você vai procrastinar, que é uma palavra que eu não gosto muito, né? Você vai ficar enrolando. Eu prefiro falar zona de preguiça. Você não quer sair da zona de preguiça, por quê? Você vai ter que procurar outra casa, você vai ter que começar de novo. Qual que é o problema de você começar de novo e trabalhar? Porque o tempo você tem. O tempo é o único bem valioso que a gente tem. Carolina, mas eu vou dar uma brigadinha com você. Porque, às vezes, dependendo da idade da pessoa, dependendo de um monte de coisa, ela não consegue trabalho novamente. Talvez que ela ganhe o que ela está ganhando, que ela seja dependente financeiramente, né? Não, que ela seja avaliada de uma forma positiva, que as pessoas, tirando a pessoa, a coisa, todo mundo vê as qualidades dela, só a coisa que não vê. Não, então, sim. Se é uma instituição, vamos supor, eu vou entrar em litígio, vou brigar com ela. Eu tenho mais 5 pessoas que, eu não gosto porque ele faz isso. Já ganhou 5 pontos. Tem muita gente que às vezes algumas pessoas, muita gente é tão feio de falar, muitas pessoas não gostam de entrar na briga. Eu não vou entrar no meio. Oi, Luque! Eu participo de todas as lives. Eu vou arrumar um coleguinha pro Luque. A pessoa, ela quer ajudar, mas tem medo de sair. Se é uma instituição pública, aquela pessoa que está dando trabalho, fatalmente ela será transferida para outro lugar, até não tiver mais opções e ela ser exonerada. Porque hoje em dia isso acontece, hoje em dia isso existe. A questão do que eu estava falando sobre o trabalho, de você ficar preso aqui, lógico, não vamos generalizar, né? Porque tem casos e casos aonde tem que ser avaliado entre os parceiros. A gente volta lá no início. Ela voltou lá fazer tentar conversar, só vocês dois, os parceiros, não está funcionando, então procura um aconselhamento. Mas se for abusivo, não adianta, ela não vai nem conseguir, a pessoa não vai nem conseguir conversar com a outra. Exatamente, é onde que precisa ter essa análise e é onde você precisa tomar uma decisão. Lógico, gente, que não é assim, Carol, não, não é que eu sou radical. Eu sou leonina, gente, eu decido os trem assim, sinto muito, eu sou toda vez, eu quero mais opções. Costumo, você é virginiana, né? A gente quer tudo certinho. Deus me livre, Virginia. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu decido, tem que decidir, eu decido. Eu posso, às vezes, demorar um pouquinho, mas quando eu decido, eu tenho que tomar aquela decisão, eu vou fazer. Não adianta você ficar com insegurança, você ficar com medo, porque o que atrapalha tudo é o medo. O medo do novo, o medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir me manter? Então, assim, cada caso é um caso. A gente, como eu falei, a gente não vai aprofundar muito, mas, assim, pelo questionamento, pela a questão das pessoas perguntarem, né, da falta de, às vezes, assim, ficarem um pouco tímidas de comentar, de conversar, tanto é que a gente falou, quem quiser participar, mandar as perguntas, você não será
a gente não vai divulgar quem foi, né? É sigilo, é top secret, tudo assim. Mas assim, o que chamou atenção e que a gente já combinou o próximo a gente vai falar sobre a questão dos assédios, é isso. Foi o tanto de pessoas que a gente ficou surpresa que já passaram por algum tipo de situação, né? A maioria foi questão de relacionamento, e é sério, né? É sério, a maioria foi, 70% foi de relacionamento, né? O restante foi de profissional. Então a gente vê o tanto que o índice é alto, né, Márcia? Tanto que é isso, muito, muito grande. Conversar mais sobre isso também. Eu tenho o hábito de ver jornais, alguns programas que fazem debates, tipo, não fazendo propaganda, Saia Justa, Papo de Segundo no GNT, na TV Cultura também tem muita coisa interessante, tem muito assunto onde a gente aprende muito. Nos canais abertos, na Band, enfim, a gente tem muitos lugares onde a gente consegue uma ajuda sem precisar de gastar e sem precisar se expor. Porque eu entendo perfeitamente o que essas pessoas não querem é exposição. Isso. Porque eu fui lá, falei, aí o juizado veio aqui na minha casa. Pronto, na hora que o juiz for embora, se ele for um abusivo, a chance dele matar a pessoa é muito maior do que se ele for um tóxico. Mas o tóxico tem a mania de não é minha, não vai ser de ninguém. O tóxico geralmente se mata também. A possessividade, né, Márcia? A possessividade. Isso. E, gente, assim, para a gente meio que finalizando assim, esse assunto é pesado. Não é assunto pesado. Pesado é alguns vídeos do TikTok. O efeito manada que está causando em crianças, Cala jovens. Cala a boca que eu vou começar a dançar no TikTok também. Assim. E aí, o que acontece? Não é um assunto pesado, não, gente, é um assunto necessário. A partir do momento que a gente usa uma rede social, por exemplo, igual a gente fez essa enquete, foi numa rede social só, e depois teve as pessoas mandarem inbox, que você vê esse alto índice de respostas, e você vai vendo, poxa, por que ninguém fala sobre isso? Não tem um glamour, uma fantasia. E onde falam são... Né? Por isso que eu falei agora. Aquela coisa fantasiosa, todo mundo tem muita fantasia. Gente, lá vai eu caçar encrenca. Mas as pessoas têm muita fantasia de achar que relacionamentos homoafetivos é maravilhoso, lindo. Tá vendo que povo bonito, sarado? É um relacionamento, Como qualquer outro. Como qualquer não muda outro. Nada. E a violência, que a gente está tocando, é a violência tanto mental como física. Por quê? Começa com a violência e o assédio verbal, que é o falando. Depois ele já vai para o físico, que é o bater. Que às vezes as pessoas têm dificuldade, então eu vou rasgar. Vamos rasgar o verbo. O que é? Começa no verbal, eu começo a falar com você, começo a alterar a voz, eu não gosto, é isso, é do meu jeito, depois eu vou para o físico, eu começo a te bater, e você começa a esconder isso. Às vezes uma palavra machuca mais do que um tapa, né, Márcia? Nossa, e como? Então, assim, uma palavra pode destruir uma pessoa, né? Tanto é que a gente brinca. Com certeza. A caneta é mais como é que fala? A caneta é mais assassina do que a espada. Mortal do que a espada, obrigada. Então, começa no verbal, numa atitude, numa palavra, depois já vem a agressão física, que às vezes muita gente fica em dúvida de entender, que são palavras um pouco complicadas, até chegar ao final, gente. É uma realidade. E a criança que está ali, ela vai crescer aquilo, ela vai acondicionar aquilo e ela vai repetir. Eu falei do TikTok, que é interessante, porque aonde ele foi criado, ele é proibido por causa do efeito manada, né? O que é o efeito manada? Todo mundo copiar aquilo que o outro está fazendo, que está lá em cima. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você tem que sim falar. Você tem que falar, você tem que primeiro se aceitar e ver que você está nessa situação. Depois você procura ajuda. Como a Márcia falou, eu não tenho acesso a redes, programas pagos. Tem público, tem que no canal aberto, é só você, às vezes, prestar atenção. Você tem celular, tem internet, joga onde eu consigo auxílio, por exemplo, na sua cidade. Eu estou no interior. Gente, toda prefeitura tem assistente social. Assistente social, elas servem para isso também, para te dar um apoio. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa que está sofrendo
o tratamento tóxico abusivo, às vezes ela não tem, ela sabe que na prefeitura tem, mas ela não pode ir lá. E se o marido dela trabalha na prefeitura? A gente tem que pensar nisso tudo, gente. É tudo assim, muito junto e separado ao mesmo tempo. Porque a gente vem e fala que não, procurar ajuda, faz isso, mas por favor, veja se você pode sair pedindo ajuda, para quem você pode realmente pedir ajuda. Exato. Veja se o seu caso é um comportamento tóxico, um relacionamento tóxico ou abusivo. Tem uma diferença e é grande. O abusivo, ele vai sempre te pôr para baixo. O tóxico, ele te coloca, mas ele te levanta, ele fica naquela gangorra, sobe e desce, sobe e desce. Porque ele te ama, mas ele não sabe dividir você com ninguém, então ele fica desse jeito. O tóxico não, o tóxico quer te ferrar. Desculpa, o abusivo não, ele quer te ferrar, quer te matar. Ele quer deixar você se sentir o ser mais ínfimo do mundo. Não, vou mudar a palavra, o menor ser do mundo. Já entra naquela questão de como a palavra pode destruir, por quê? O controle excessivo, né, que às vezes não é nem medo de perder a pessoa, não. Todos os dois têm controle. Às controle. Vezes exatamente. E não é, às vezes, a maioria das vezes não é medo de perder aquela pessoa, não. É aí onde, se você voltar depois a conversa aqui, você vai ver, a gente falou isso. Também tem a questão da comodidade. Tá cômodo, mas aí vai onde você vai ver a sua necessidade naquele momento, né? Que a gente tocou cada caso, é um caso, né? E aí a gente, para finalizar, os transtornos que a pessoa pode ter, que foi uma pergunta, quais são os transtornos que posso ter sofrendo uma relação tóxica amorosa e se ela atinge o profissional? Depressão, ansiedade, transtorno de pânico e o estresse pós-traumático. Ou seja, todos são transtornos seríssimos, e esses aqui eu olhei por cima, olhei os que a gente mais vê, o que você vai no médico, você senta para esperar a sua consulta, escuta outra pessoa falando. Está todo mundo com estresse, está todo mundo com depressão, está todo mundo com ansiedade, e não é à toa não, gente, é muita coisa, é muita cobrança, é muito... pressão. A gente vive muito sob pressão. Imagina uma pessoa que, além da pressão normal que a gente tem todos os dias, ela ainda é pressionada pelo cônjuge. A cônjuge ficou legal, né? Porque não fala nem se é... E sem contar o do trabalho também. O do trabalho, eu vou voltar a falar o seguinte: se está acontecendo uma coisa e você não tem ninguém naquela empresa, mas aquela empresa tem filiais, tenta buscar outros meios para resolver o seu problema. Porque se você é funcionário público e ele é o diretor do lugar, você vai precisar de uma turminha maior. Mas o pessoal usa muito, grava, filma. Gente, não é fácil fazer isso não, tá? Não cai isso também não vai servir de base legal também, isso. Né? Tem todo, apesar a questão política e investigativa também tem isso. Mas é uma prova muito forte, mas é uma prova muito perigosa. Então não inventa, não, vou filmar meu marido, aí pega a câmera, põe bem no lugar que ele senta, aí ele vira de lá, tá vendo a câmera lá. Ai, minha esposa me extorque, não sei o quê, aí tá falando pra câmera, minha esposa me bate, não sei o quê, olha pro lado, a mulher tá atrás dele. Gente, se pensar em fazer alguma coisa do tipo, por favor, façam com... melhor eu digo, não façam. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é não façam, porque você pode entrar numa situação muito pior. Porque como a gente falou, dependendo de onde você está, por exemplo, aqui o Uberlândia tem o aplicativo Salve Maria, né? Algumas outras cidades também do país utilizam ele. Você pode entrar em contato com a assistente social do seu bairro. Não tem. Procure alguém que possa te ajudar, que não vá colocar mais lenha na fogueira, né? Que não vai tem cidades que são muito pequenininhas, é onde é muito perigoso. Eu vou descobrir um negócio e vou falar depois. O que não pode deixar também, Márcia, essa questão, não tem recurso. Tudo tem recurso. A polícia vai ter em qualquer lugar. A polícia vai em qualquer lugar, mas o bandido também vai. Vai voltar de novo.
autoconhecimento, autoanálise, e você saber, por exemplo, a sua realidade é uma, a minha é outra. Como é que está a sua realidade agora? Mas e aí, você vai continuar passando por isso, ou você consegue se libertar, você consegue correr atrás para mudar essa situação sua antes que seja ruim? A gente não fez esse bate-papo para traumatizar, causar terror, não, pelo contrário. A ideia do Novas Conversas é sempre trazer assuntos relevantes. Por quê? No início, a Márcia já falou questão jurídica. Como a gente fala muito com empreendedores, para você que está chegando agora, que ainda não assistiu nenhum, a gente tem sempre conteúdos de empreendedores. Imagina, Márcia, eu tenho um negócio, o negócio é em conjunto, né? É uma sociedade, e de repente começa a ter situação. Aí entra o profissional também, porque já começa em casa, uma hora a pessoa vai perder o controle, né? E vai fazer isso dentro da empresa. E são dois casos diferentes. Então, assim, é muito delicado, parece uma coisa simples, mas não é. Tá? Márcia, o nosso tempo está acabando, porque senão a faladeira do chegado aqui vai falar. Eu falo, gente, eu falo mesmo. Né? A comunicação é uma das minhas áreas, assim. Muito obrigada novamente por ter aceitado o convite. Iremos gravar. Disponha. Em breve sobre o abuso, porque já chegou aqui, deu para ouvir, né? Chegou aqui umas notificações para falar um pouquinho mais sobre assédios, na verdade, que a gente vai falar, que é o outro tema, os tipos de assédios, como que funciona, infelizmente, mas assim, sem aprofundar, porque aí para cada área tem um especialista que vai te ajudar melhor. Certinho? Quem não conhece Novas Conversas, seja bem-vindo. 2024 tá aí, agora começou o ano, né? Acabou o carnaval. Márcio, meu obrigado. Axé, amém, namastê, capirotos. Nos vemos em breve. É para todo mundo. Comigo. O Salve Deus também. É para todo mundo, para ninguém falar aqui, né? Pô, Carol, você não falou Salve Deus. Da última vez eu não falei capirotos. Então, assim, capirotos, bruxinhos, agnósticos, tudo que tem direito. Fadinhas. Abraço. Pessoal, os contatos vão ficar aqui. Perdeu alguma, corre lá para assistir todas, que vai ter muita coisa boa. Até mais. Ó, o Luke dando tchau. Eu vou jogar ele, eu vou mandar ele para a fazenda. Ele vai para a chácara aí, não vai voltar, não. Tadinho. Marcela, seus finais. Não, deixar esclarecer, né? Ver que a gente estava conversando, que não pegue aquela coisa mais grave que a gente falou e guarde só ela. Não, procura leveza em tudo e a clareza. E qualquer coisa corre atrás da gente. Exatamente, os contatos estão aqui. Precisando, estamos a Jorge. Pessoal, até mais, juízo. Um bom final de semana para todo mundo, um ótimo ano. E conhecimento sempre. Autoconhecimento não faz falta, o conhecimento não faz falta, o seu lifelong learning, do jeito que você quiser falar, né? Porque é se conhecendo que você vai conseguir se melhorar. Se conhecendo, sabendo onde que você peca, onde você pode melhorar, sem ter medo de olhar no espelho, que eu sei que é difícil, que você vai começar a melhorar a sua vida. Certinho? Até mais. Ó o Luke. Não tem jeito.